Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do Conexão Britânica, o maior canal de inglês britânico do Brasil. E nesse vídeo a gente vai dar continuidade à nossa série Aprenda Inglês Britânico. Já tivemos 13 vídeos dessa série. Quanto mais vídeo a gente solta, mais vídeo vocês pedem. E quanto mais vocês pedirem, mais a gente vai trazer para o canal. Então, continua comentando, continua dando like, se inscreve no canal caso não seja inscrito, compartilha para os seus amigos e que a jogada é essa. Quanto mais vocês pedirem, mais eu vou trazer. Nessa aula 14, a gente vai falar de um tema muito importante. Nós vamos falar sobre palavras que a gente confunde muito, seja porque elas são escritas de uma forma parecida, seja porque elas são pronunciadas de uma forma parecida. Então, pega teu caderno, pega um lápis, uma borracha para anotar essas palavras, e são só algumas, tá? Pode ser que venha uma parte 2 desse vídeo por aí. Então, anota tudo direitinho, senta confortável e bora pro vídeo. Como eu falei, a gente vai falar então sobre palavras que nós confundimos muito. É uma coisa extremamente comum, é uma coisa extremamente corriqueira, que todos nós que estamos aprendendo inglês, e acredite, eu ainda estou aprendendo inglês, cada dia que passa eu aprendo uma coisa nova. Mas se você quer aprender inglês não só para saber as palavras que a gente confunde, para parar de confundir com essas palavras que a gente vai falar já, mas você quer melhorar o teu inglês, seja para morar fora do Brasil, seja para poder tirar mesmo essa zica de que, eu não consigo aprender inglês, eu tenho uma solução para você, que é o Personal English. Personal English é uma ferramenta que nós do Conexão Britânica criamos para ajudar você que está assistindo esse vídeo. Ajudar você a entender inglês, a aprender inglês de uma vez por todas. Seja para você morar fora, seja para você fazer uma prova de proficiência, seja para você simplesmente aprender inglês porque você quer aprender inglês, ponto. Não tem nada de errado nisso. Então, aqui na descrição tem um link para a nossa página do Personal English, que você pode ver lá como que o Personal English funciona. Você vai ter uma ideia de como é que são as aulas, como é que são os pacotes de aulas que a gente tem. Eu já vou te dar uma dica agora já de cara. A gente tem um pacote personalizado e nele você escolhe quantas aulas você quer ter por semana, quanto tempo você quer ter de aula, qual o período que você quer ter de aula, ou seja, eu quero 2 meses, 3 meses, 6 meses, tá? Quero todos os dias, quero uma vez na semana, 2, 3. Isso vai, claro, da sua disponibilidade e da nossa disponibilidade também, tá? Então, lá no link tem lá todos os pacotes explicadinhos, inclusive o pacote personalizado, beleza? Clica lá no link, vê as condições e eu vejo você lá do outro lado. Então, vamos falar um pouco sobre essas palavrinhas que a gente confunde. Como eu falei, a gente confunde elas por uma série de motivos. Por exemplo, essa primeira aqui, base. Se eu falar base, o que você pensa? Você pode pensar que é essa daqui, ou você pode pensar que é essa daqui. As duas são pronunciadas da mesma forma. A questão é que esse aqui, como você deve imaginar, é base de base militar, ou base de embasamento, pode ser uma das duas coisas, tá? E esse aqui, bass, esse aqui é o baixo, um instrumento baixo, tá? Então, se você já viu instrumentos de orquestra, você já viu o double bass, que é o contrabaixo, e aquelas pessoas em banda de rock. Hoje em dia, a grande maioria das bandas tem um baixista, que ele é o cara que toca o bass, certo? A próxima palavra que eu trouxe aqui é essa daqui, bear. Bear, aí você pensa, bear, legal. Eu acho que eu sei que palavra é essa. Eu tenho certeza que você pensou nisso, mas você não pensou nessa aqui. Você pensou nessa aqui. O que acontece? A pronúncia é a mesma. Bear. Essa daqui, legal. Todo mundo pensou nisso, que é um urso, certo? O animalzinho, o urso. Animalzinho é forçar a amizade, né? Mas tudo bem. Urso. E já essa daqui, bear, vamos dizer assim, isso daqui seria sem nenhum tipo de vestimenta, tá? Eu não posso dizer que isso aqui seja nu, porque tem uma outra palavra para nu. Mas bare, por exemplo, se eu falo que eu estou fazendo algo with my bare hands, eu estou fazendo isso com as mãos nuas, ou seja, sem nenhum tipo de proteção nas mãos. Aí tem uma história de um maratonista famoso que ele correu uma maratona, se não me engano, ele ganhou uma maratona with his bare feet, ou seja, com os pés
descalços. E essa daqui é uma daquelas palavras que a gente não pode usar tradução absoluta, que ela não tem uma tradução absoluta. A gente vai ter de entender isso contextualizadamente. Ou seja, pé é com a ausência de cobertura de proteção ou de vestimenta. Então, vai depender do que vier depois. Ok? Próxima palavra é essa aqui, ó. Symbol. Eu sei que palavra que você pensou. Symbol. Que não é essa daqui também. É essa. Porque parece muito com a palavra em português, símbolo. E é isso daqui mesmo. Symbol, símbolo, um símbolo, né? Em português, a gente não precisa explicar o que é símbolo, né? Já essa daqui é um instrumento musical. É o cymbal. Então, coloca aí no Google, pausa o vídeo, coloca lá no Google, cymbal, instrument, né? Ou cymbal music. Você vai ver foto do que é um cymbal. É um instrumento de percussão, tá? Que é geralmente usado em orquestras ou em determinados ritmos, né? Tá ok? Próxima palavra, right. E aí? Right, eu sei, você pensou nessa daqui. Beleza. Só que eu ainda tenho essa aqui e essa aqui. Eu sei, pausa o vídeo, sai correndo, arranca os cabelos. Sim. É isso. É isso. Vamos lá, ninguém larga a mão de ninguém. Eu sei. A pronúncia é a mesma. É a mesma. Sem tirar nem pôr. É a mesma pronúncia. Só que eu tenho o seguinte. Right, aqui na ponta, é certo, correto, ou o lado direito. Certo? Right? Ok. Esse aqui, write, é escrever. Pode ser o verbo to write, né? Como the write, a escrita. Esse rite, ele quer dizer rito ou cerimônia, né? Geralmente a gente associa rite para algo religioso. Então, por exemplo, no momento que eu estou gravando esse vídeo, nós estamos nos aproximando da época de Páscoa. Então, as igrejas estão preparando os ritos pascais. A gente diria isso em português. Então, esses ritos pascais seriam Easter rites. Esse aqui com Szinho no final, tá? Então é rito nesse sentido, é uma cerimônia, é algo que acontece de uma forma bem, como é que eu vou dizer, ordenada. Existe uma forma correta de se fazer. Já esse rite, ele é muito pouco usado, tá? Era uma palavra que era usada muito mais há alguns séculos atrás, mas esse rite, ele é um construtor, alguém que faz construções especialmente de madeira. Então, aquela pessoa que faz casa de madeira, que constrói abrigos de madeira, aquelas coisas feitas de madeira, essa pessoa pode ser chamada de write, beleza? Próxima palavra é essa daqui, tale. Tale, talvez você tenha ouvido, talvez não, mas tale ela pode ser sim e ela pode ser sim, onde essa daqui, tale, é um conto. Mas não é conto do verbo contar, não. É conto substantivo. Que é um conto, por exemplo, um conto infantil, né? Vamos dizer assim, a Chapeuzinho Vermelho é um tale. A história infantil da Chapeuzinho Vermelho é um tale. A história da Caixinhos Dourados e os Três Ursos é um tale, né? Todas as histórias para criança que a gente conhece, elas são tales, certo? Tem até um livro famoso do Charles Dickens. Para quem não conhece, Charles Dickens é o que fez o Christmas Carol, daquele filme Scrooge, né, com Jim Carrey. E ele escreveu um outro livro chamado The Tale of Two Cities. Então, um conto de duas cidades, ou o conto de duas cidades. Tá? Se você tiver interesse, dá uma olhadinha lá e procura esse livro, que ele é muito bom também. E bom, tale, como eu falei, pode ser um conto, uma história, ou tail, aqui é uma cauda, a cauda de um animalzinho. Então, the tail of the cat, of the dog, of whatever, qualquer animal, né, que tenha tail. Alguns têm um tail mais longo, outros têm um tail mais curto. Próxima palavra, no. Esse no, ele pode ser de algumas formas, entre elas, assim ou assim. São as principais, né? Então, esse know, ele vem do verbo to know, verbo saber. Então, I know, eu sei. Do you know? Você sabe? Me diz comentário. E esse no é aquele que a gente já conhece, é o contrário do yes, ou seja, o não. Simples, direto, assim, não. Próxima palavra, plain. É até engraçado que essa palavra aqui eu já vi ela escrita errada. Ela queria dizer uma coisa quando na verdade era outra, né? A gente vai por isso mesmo, a questão de contexto é muito interessante. Eu vou mostrar as palavras para você e em seguida eu te conto o que aconteceu. Olha só. Primeira forma é essa daqui e segunda é essa daqui. Então, essa plain,
A gente entende de uma forma geral como avião. Avião. Então, airplane, que a gente, airplane, etc. Sim, airplane seria um avião de ar, né? Enfim. Então, plane comumente se entende como avião. Já dessa forma aqui, isso aqui seria plano. Mas plano não é de planejar, mas é o plano adjetivo. Ou seja, eu tenho aqui uma superfície plana. I have a plane surface. Beleza? Então, uma certa vez eu vi em um exercício de simple present, escrito assim: The plane arrives at 8 o'clock. Então, deveria ser o avião chega às 8 horas. E estava com esse plane ao invés do outro. E não era um exercício de correção, era um exercício para conjugação verbal. Então era para colocar o arrives ali no lugar. Tá? E por que isso acontece? Deixa eu te falar. Não é uma crítica à pessoa que escreveu o exercício. Tá? Faria talvez essa crítica em uma outra situação. Mas no nosso caso aqui, foi apenas uma confusão porque as duas palavras têm a mesma pronúncia. Então é muito fácil a gente confundir uma com a outra. Por isso que eu trouxe esse vídeo para você. Claro, é uma primeira parte desse vídeo, existem inúmeras outras palavras. Inúmeras, tem muita palavra, você não tem ideia. Então, plane é só uma delas, assim como as outras que eu acabei de mostrar para você. Então, quando você tiver em dúvida qual das duas usar, ou qual das outras que eu mostrei para você, e as que eu vou mostrar ainda aqui no vídeo para você, se você tiver na dúvida qual delas você deve usar, checa o contexto. Se você sabe o significado delas, o contexto vai te dizer qual delas você tem que escolher, ok? Então vamos para mais um. There. Ela pode ser, essa daqui eu acho que é a principal palavra do inglês, seja britânico, seja americano, seja da Austrália, da Nova Zelândia, não importa de onde. Por quê? Claro, vai mudar um pouco a pronúncia do britânico para o americano, que são, vamos dizer assim, os dois mais falados. Vai mudar um pouco a pronúncia, mas a questão da confusão ela continua a mesma. Por quê? Eu tenho isso e isso. There. Vamos lá. Esse there sozinho, eu sei, existe there is e there are, e são expressões. Mas ele sozinho, ele quer dizer lá ou aí. Então, se eu estou falando com uma pessoa assim, por exemplo, está chovendo aí? Eu posso dizer, is it raining there? Ou, você vai lá hoje à noite? Will you go there tonight? Certo? Então, esse there tem essa conotação de lá ou aí. Já esse there é um pronome possessivo, relativo ao pronome they, eles ou elas. Então, their house, a casa deles ou a casa delas, né? Their car, então o carro deles ou o carro delas. Já esse aqui, eu sei, vai ter gente dizendo que mas a pronúncia tá errada. Sempre tem, né? Na verdade, felizmente até agora eu não tenho tido pessoas falando mal do meu trabalho, mas isso não quer dizer que isso nunca vai acontecer. Mas eu sei que tem gente que questiona muito, e eu acho bom. O questionamento ele é sempre bom, é sempre válido, o debate ele é sempre positivo. E vai ter gente dizendo assim, mas teacher, isso daqui é there, porque o meu professor disse que é there. Legal. Pode ser no inglês americano, pode ser. Em inglês britânico é assim, there, tá? Eu não trago absolutamente nada para você, nada, sem checar tudo. Eu não simplesmente coloco da minha cabeça. Eu checo, avalio, analiso para colocar aqui que é real para você. Então, tenho as minhas fontes de pesquisa para colocar as coisas aqui para você. Então, essas três são pronunciadas da mesma forma e vão continuar sendo pronunciadas da mesma forma. Como que eu vou entender, como é que eu vou usar essas coisas, como é que eu vou saber qual delas? Acredite, se você sabe o que elas significam, você consegue usar, né? Esse aqui, só para a gente complementar, é uma contração de they are, ou eles são, elas são, eles estão, elas estão. Então, se você sabe o significado, poxa, fica tão mais fácil. Aí fica só essa questão da pronúncia que pega pra gente. Mas o que você precisa fazer agora? Provavelmente, se você está assistindo essa série já desde o comecinho, você já sabe a minha resposta. E eu vou continuar repetindo isso, até porque senão eu seria incoerente com o que eu estou pregando aqui. Primeira coisa, ouça muito. Ouça e ouça e ouça e ouça. Ao contrário do que muitos professores pregam, eu não falo só professores não, cursos também. Eu não acho
que as pessoas tenham que sair falando independentemente de qualquer coisa. Acho que você tem que ter um pensamento analítico, acho que você tem que ter um pensamento lógico para você ouvir as coisas e entender como as pessoas falam. O que elas falam, a gente vê num segundo momento, mas o como, ele é importante. Entendendo como as pessoas falam, você repete o que você ouviu, passando no avião, e em seguida tenta reproduzir exatamente o que a pessoa fez no que você ouviu. Seja nos nossos vídeos aqui do Conexão Britânica, seja um podcast, seja música, seja audiobook, seja vídeos de outros meus colegas, né, de criadores de conteúdo também em inglês, não tem problema. Quanto mais coisas você ouvir, mais exercício você faz. Quanto mais exercício você faz, mais você se acostuma e fica mais fácil de você reproduzir aquilo. Ah, eu fiz bastante. Então repete tudo de novo e faz bastante de novo, tá? Repetição, ela é importante. Ela é importante. Por que ela é importante? Porque tudo isso é um processo. E como eu falei antes, seria incoerente da minha parte não falar para você repetir. Seria incoerente da minha parte não repetir esse discurso. Porque eu estou dizendo que repetição é importante? Sim. Da primeira vez que eu falei isso lá atrás para você, eu não esperava que você absorvesse de primeira. Eu esperava que eu precisasse repetir isso algumas vezes. E eu vou continuar repetindo. Vou continuar. Beleza? Faz parte do processo. É um processo legal. É divertido. E vou te falar, os resultados vêm. Faz o que eu estou te falando que os resultados vêm, tá? Próximo vídeo, não perca. A aula 15 já está pronta e logo logo ela vai sair. Tem um tópico super legal e super diferente que eu vou trazer para você, beleza? Muito obrigado por você ouvir. Eu vejo você na próxima aula ou em qualquer outro vídeo. Valeu? Um abraço. Tamo junto. Tchau, tchau.